falando para a igreja. Amém? Amém? Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui. Ano passado eu estive aqui com a pastora Thaís. Foi um culto maravilhoso, recebi muito do Senhor. Será que alguma irmã que lembra de mim? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de agradecer a família, né? O irmão Samuel, a irmã Luzia, a pastora Thaisa, que tem me trazido aqui nessa igreja, tem me dado uma injeção de ânimo estar aqui com vocês. Agradecer à família pastoral pelo convite. E nós estamos vindo do Rio de Janeiro, somos pastoras lá da igreja Ministério Bethesda Church. Nós estamos aqui, o pastor Pedro Paulo Marcos está ciente, me abençoou e manda um abraço para a igreja. Os irmãos sejam abençoados com essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor fala, né, igreja? Deus, Ele fala. Deus, quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta. E Ele tem falado conosco desde o momento que nós entramos por essas portas. Ele está falando para você nessa noite: levanta e anda. Ele também falou: olha, você pode ser o vaso que eu quero usar, né? Então, igreja, nessa noite Deus está falando que quer fazer uma grande obra na tua vida.
Quem sabe o valor do vaso é o artista. Só quando o artista chegou ali, ele pôde ver o valor daquele vaso. Deus sabe o valor que você tem. Mesmo que todo mundo diga o contrário, mesmo que pessoas não olhem para você com valor, mesmo que você seja colocado na porta de um museu, largado, humilhado e se jogado fora, Deus olha para você e diz: eu sei o valor que tu tem, e eu tenho uma quantidade muito cara para pagar pela tua vida, e não é com ouro, e não é com prata, é com sangue. Você foi comprado por sangue. Não existe preço maior. O sangue de Jesus te comprou, te restaurou. Sabe para quê? Para você ser livre. Jesus, irmãos, morreu naquela cruz para você ser livre, para você ser uma mulher e um homem de Deus, sem corrente nos pés e nas mãos, receber a liberdade do que te aprisionava. Jesus morreu para te tornar livre. Jesus morreu para pegar você e te desobrigar das coisas que você era pendente no passado. A Bíblia diz em Gálatas 13: porque vós foste chamado à liberdade. Olha só que tremendo. Eu pego a esquete e entro na minha mensagem. A Bíblia diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Você é uma pessoa livre, porque um dia alguém quis morrer por você, alguém quis se dar, e essa pessoa se deu para que você fosse uma pessoa livre. Você pode falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me emancipou. Eu hoje estou liberto e livre. Ele disse: está consumado. Está consumado. Sabe por que isso aconteceu? Antes de eu entrar na leitura aqui da palavra, porque um dia eu gostaria que
E Jesus disse para ele: nem Israel eu vi uma fé como a tua. Por isso eu te digo, vai, ele já está curado. Jesus olhou para Lázaro dentro da cova de 4 dias e disse: Lázaro, sai para fora. A palavra de Deus é poderosa. Poderia ter feito efeito aqui, mas não foi o suficiente. Deus queria mais. Jesus queria mais. Jesus te viu entrando por essas portas, já identificou qual é o teu problema. Porque Jesus, quando te vê, ele não fofoca de você, ele não leva a tua história, ele não conta o teu desabafo, ele sabe e identifica o seu quadro. E aí, quando ele olha para você, ele fala: minha filha entrou hoje aqui, mas não entrou bem não. Entrou como? Entrou triste. Quer ver uma coisa? Ela vai orar, não vai sair nada. Aliás, ela vai orar e não sabe o que está orando. Aí entra o que está escrito lá em Romanos, quando Paulo diz que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo interpreta a Deus o que queremos pedir. A Bíblia vai dizer que ele te chamou uma mulher encurvada e disse: olha, minha filha, você hoje está livre dessa enfermidade, porque essa enfermidade, o que está causando é o diabo. Ele te citou e você está livre dessa enfermidade hoje. Você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra certa, você veio no dia certo e eu te vi. E agora eu te digo: está livre do teu mal. Mas não foi o suficiente. Jesus queria mais. A Bíblia vai dizer que quando ele acabou de falar isso, ele impôs a mão sobre ela. Sabe por que ele fez isso? Porque Jesus estava numa sinagoga, Jesus estava pregando num sábado, e num sábado não podia se curar. Mas Jesus veio para quebrar todos os paradigmas humanos. Ele veio mostrar, irmãos, que aquilo que o homem pensa ou deixa de pensar, ele não pensa. Porque lá em Isaías diz que o pensamento do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. Quem disse que podia se tocar no aleijado? Quem disse que podia se tocar no doente? Mas Jesus não pensa nisso quando ele quer fazer alguma coisa para você. E a Bíblia vai dizer que ele tocou. Nessa noite, irmãos, Jesus quer tocar em você. Ele quer te curar, mas ele quer te tocar. Você sabe o que é toque? Intimidade. Quando Jesus tocou naquela mulher, ele quis dizer assim para ela: eu quero ter uma intimidade com você. Eu quero produzir em você coisas boas. Eu quero trazer de volta o que você perdeu. Eu quero restituir a tua alegria. Eu quero dizer diante de todo mundo que está aqui na sinagoga que eu sou o íntimo de você, que você pode confiar em mim. Você está vivendo
E hoje eu estou pregando aqui pela primeira vez. Eu tenho que falar, porque senão o meu voto não vai cumprir. Uma vez eu entrei numa igreja como essa. Uma vez eu entrei numa igreja como essa rindo. Mas só Deus sabia o que eu deixei em casa. Eu deixei em casa um marido que não era crente, não era convertido. Eu deixei um filho de 8 anos para ele cuidar. Eu deixei uma filha de 5 meses para ele olhar. E eu deixei um filho de 5 meses dando 10 convulsões ao dia, com uma cabeça quase estourando, com uma doença chamada hidrocefalia, que os médicos disseram para mim que ele não ia ver, que ele não ia falar, e eles tinham mandado eu embora naquele dia no hospital, com uma receita na mão, com um número de telefone, e falaram assim para mim: quando ele morrer, mãezinha, você liga para esse telefone, porque já vai estar o óbito todo pronto, porque o seu filho, ele não vai viver muito tempo. E aí eu fui para uma igreja como essa, conhecida da minha família, sentei no último banco, todo mundo me olhou: como você está? Cheio, eu estou bem, igual sumida. Meu sorriso vinha daqui a aqui, mas só o meu coração sabia como eu estava naquele dia. E aí, o pastor ministrando a palavra, ele disse assim: tem uma mulher aqui nessa noite que precisa ficar até o final desse culto. Por que Deus disse isso? Eu sabia que era para mim. Porque o meu marido é um policial militar, não era convertido, odiava crente, odiava pastor. E aí pegava sempre antes do culto acabar, não deixava dizimar, porque todo pastor era ladrão. E eu sempre saía antes de terminar o culto, porque eu ficava apavorada. Mas Deus, naquele dia, mandou o homem de Deus falar: existe uma mulher que Jesus viu. E ele manda te dizer que essa enfermidade é espiritual. E ele manda dizer que você não vai embora até o amém final. E aquela palavra foi lá no final do último banco. E eu toda hora olhando para o relógio, toda hora olhando para o relógio. E aquela voz dizia: não saia. Não saia da casa de Deus, porque eu estou fazendo uma grande obra na tua casa e você não pode estar presente. Irmãos, meu filho dava convulsões. Eu sozinha em casa com meus filhos, meu marido trabalhando, ele nem via. Quando ele chegava, era 9 da noite, já estava tudo resolvido. Eu só falava para ele: Henrique, passou mal, fui pro Proninho, voltei. A nossa rotina era essa. Mas naquele dia Deus falou: vai para minha casa, deixa as crianças com ele e fica até o final, até o último amém do culto. Irmãos, naquele dia, naquele exato momento que Deus falou comigo, meu filho teve uma crise, meu filho desmaiou, meu filho perdeu a respiração, deu uma parada cardíaca no colo do meu marido, ele nunca tinha visto aquilo. Aí ele colocou minha filha para casa da minha mãe, pegou a criança, botou no carro do vizinho, levou para o hospital mais próximo da casa. E Deus falando para mim: não sai do culto, que eu estou fazendo uma grande obra. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, nervosa, estão todos no Proninho, Henrique passou mal. E eu disse: Senhor, tu disse que eu estava fazendo uma grande obra. Tu disse que tu está deixando meu filho morrer. Que obra é essa? E Deus falou: fica quieta e vai para o hospital, eu estou fazendo uma grande obra. Quando eu cheguei naquele hospital, irmãos, meu marido tinha acabado de ajoelhar e tinha acabado de falar para Deus que ele xingava todo dia. E ele disse: se tu é o Deus da minha esposa que está buscando
quê? Meu filho hoje enxerga, joga uma bola para quem não ia andar. Deus tem um milagre para você. Chorei 4 anos chorando. Hoje, olhando do meu choro, eu lembro do meu choro, mas não sinto. Ganhei uma família restaurada do Senhor. Ganhei um marido diferente, convertido. Deus me levanta a pastora. Olha o mistério, gente. Odiava o pastor, o homem. Agora tem que andar lado a lado comigo, pregando o evangelho. Tem um pastor que ele ama. Ele ama o meu pastor. Como Deus transforma a vida daquele que crê. Ela pode ser mudada 360 graus de um dia para o outro, de uma hora para outra, de um minuto para outro. Deus está falando para você nessa noite. Eu vi você entrar. Eu chamo você. Eu quero tocar em você. Eu quero fazer o novo na tua vida. Eu gostaria de chamar todas as mulheres da igreja aqui no altar. Eu não sei qual é a sua condição nessa noite. Eu não sei se você está encurvada. Eu não sei se tem alguma coisa te prendendo. Eu não sei se o teu problema é espiritual, emocional. Eu não sei se é familiar. Eu não sei se você está preocupada com o marido, com o filho ou com você mesmo. Talvez você esteja pensando, mas eu estou doente. Alguém já me deu uma palavra de derrota. Eu tenho um parente, eu tenho um filho, eu tenho um irmão que precisa. Deus, ele fala para você nessa noite que você precisa de Deus. Ele te viu, não adianta se esconder. Você está pensando que você vai se esconder de Deus? A palavra de Deus diz no Salmo 139: onde eu fugiria da presença de Deus? Tu me sondas e me conheces. Se eu for para debaixo das águas, lá está. Se eu for para as montanhas desesperada, tu também me encontra. Deus viu você chegar hoje. Deus sabe o que você precisa. Talvez essa faculdade você não consegue. Talvez esse dinheiro que você não